pássaros: a araponga, a juriti, urubu, arara, gavião, macuco, pavão, pomba, besouros, mosquitos, todos os animais na mais perfeita harmonia. De repente, aparece Dona Araponga toda garbosa para transmitir um recado de São Pedro. São Pedro manda avisar que haverá grande festa no céu, mas não é para bicho sem asa fazer vestimenta à toa. São Pedro manda avisar que a festa é para os bichos que voam. A Juriti, que estava por ali, ouvindo tudo, resolveu zombar da cara do sapo. Vai haver festa no céu, em noite de São João, mas só vai bicho que voa, desce sapo no verão. Quebrei 3 potes, quebrei 3 potes, quebrei 3 potes, 3 potes, 3 potes, um pouco só, quebrei 3 potes, 3 potes, 3 potes, um pouco só. Mas o sapo que estava ali continuou animado, ensinando a tabuada aos sapinhos da lagoa. Ah, meus caros espectadores, meus caros ouvintes, o sapo é um animal muito persistente. Ele andou para lá e para cá, pensativo, tentando arrumar uma maneira de ir essa festa, hora. Afinal, seria uma festa grandiosa e o sapo não poderia ficar de fora. Foi quando, de repente, ele resolveu pedir carona a Dona Arara. Deixa eu dar uma carona. Bicho de boca grande come demais. Mas o sapo não desistiu. Resolveu então pedir carona a Dona Garça. Garça, podia me dar uma carona pra você? Nem pensar, sujar toda a minha pluma branca. E o sapo ficou triste. Andou. Pensou. Mas não desistiu. Ele queria ir a essa festa de qualquer maneira. De repente surge o seu urubu. Seu urubu com seu violão. Seu urubu todo bonitão, arrumadíssimo para participar da festa no céu. Mas antes, bateu uma preguiça no seu urubu e seu urubu resolveu tirar uma soneca. Ah, gente, vocês não imaginam o que aconteceu. O sapo que estava por ali observou que o urubu estava cochilando, resolveu entrar na viola do urubu. O urubu, ao acordar, ao pegar a sua viola, percebeu algo estranho. Ora, mas que violão pesado. O que é aqui dentro? Ora, mas é o sapo. Sai daí, bicho danado, sapo feio. Sapo não vai para o céu na viola do urubu. Desta vez eu te perdoo, bicho feio da lagoa. Só pra ver no fim da festa como é que sapo voa. Só pra ver no fim da festa como é que sapo voa. E lá se
foi o urubu levando o sapo dentro da viola. Chegando ao céu, a festa estava animada. E a bicharada dançava em círculo. Nossa, que festança, gente. Tá bonito demais. Circulando, todo mundo circulando. Que festa linda. Quando de repente começou o grande baile e o sapo ali resolveu chamar a Dona Pomba para dançar. Pomba, não dança com esse sapo. Pobre sapo ali desolado, sem ninguém, sozinho. Resolveu então ir para a praça. Chegando na praça, o sapo deitou e acabou adormecendo. Coitadinho do sapo, roncou tanto, até se babar todo. Ô pobre do sapo. E a festa continuava animada. Quando o sapo acordou, já era tarde demais. O urubu havia ido embora. Pobre sapo. Como eu vou para a terra? Ixi, eu acho que o urubu já foi. Como que eu vou para a terra? Nossa, eu acho que o urubu já foi. Desesperado, o sapo começou a pular para lá e para cá, para lá e para cá. Foi quando ele viu o trombone do macuco. E num salto veloz, jaz! Entrou dentro do trombone do macuco e ficou lá quietinho. De repente, seu tucano, houve a apresentação da orquestra, do coral. O coral de mosquitos e besouros. A festa continuava muito animada. Os besouros entoavam uma bela melodia. Salve, o balãozinho motiva, vai ser mais uma estrelinha para louvar nosso Senhor. E os besouros também cantavam animadamente. O balãozinho motiva, vai ser mais uma estrelinha para louvar nosso Senhor. Após a apresentação do coral, seu gavião já se colocava a postos. Seu tucano já se colocava a postos para fazer a última apresentação. A apresentação da orquestra. Pobre macuco. O macuco soprava e nada lhe saiu o som do seu trombone. Eu nunca toquei tão mal em tiro na minha vida. Eu acho que esse
te esborracho. Afasta-te dela, senão eu te esborracho. Afasta-te dela, senão eu te esborracho. E pum! Lá se foi o sapo, coitado. Pois a pedra não tem vida. Como é que a pedra poderia sair do lugar? Pobre sapo, se esborrachou totalmente sobre a pedra. E até hoje, meus caros espectadores, o sapo anda todo esborrachado e com os olhos esbugalhados. Sabem por quê? Ir na festa sem convite é errar. E assim, entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser,